Como é que vocês estão? Estão de saco cheio dessa pandemia? Eu também estou. Mas espero que vocês estejam bem, a família de vocês também, tá bom? E vamos tocando aí a matéria do jeito que a gente consegue fazer. Seguinte, agora nós vamos falar de uma parte muito interessante dentro da nossa disciplina, que são a parte, né, que é a parte ligada diretamente às técnicas de vendas, tá? Porque o nosso curso são técnicas comerciais, nós falamos da área comercial como um todo, mas agora, dentro desse arco que nós vamos tratar, nós vamos falar exatamente das técnicas que o vendedor deve usar para conseguir atingir as suas metas de venda. Agora, pessoal, nós vamos falar exatamente desse grupo aqui, parte de atendimento, tá? Desse conjuntinho aqui de itens que compõem a responsabilidade da figura do vendedor. O que o cara deve fazer? Isso aí fica por conta exclusiva do vendedor, tá? A gente vai começar agora com a parte de atendimento. O atendimento, ele é baseado no quê? Em comunicação. Então, o vendedor precisa ser uma pessoa que saiba se comunicar e saiba se comunicar de uma forma falada e de uma forma escrita. E também o seguinte, ele tem a capacidade receptiva de ouvir e ler. Então, ele manda para o seu cliente de forma verbal, de forma escrita, e que ele também consiga ouvir o seu cliente, ler e compreender o que o seu cliente fala, que é fundamental para fazer essa ponte, conforme eu já falei em vários vídeos, né? O vendedor é a cara da empresa, né? É a conexão entre a empresa e o cliente. Então ele precisa ser uma pessoa que saiba se comunicar. O atendimento ele é algo tão fundamental, mas tão fundamental que já existe há muito tempo muitos estudos que mostram que 80% das decisões de compra, né, da decisão de adquirir um produto, ocorrem dentro de uma empresa, dentro da loja. Né? A pessoa está dentro da loja e lá ela decide comprar ou não. Tá? Isso ocorre em 80% das vezes. E isso se dá, numa grande maioria das vezes, graças ao atendimento. Todo mundo aqui já passou por aquela situação, né, de entrar numa loja e parecer que é invisível, porque passa vendedor para lá e para cá e ninguém olha para você. É horrível essa sensação. Coisa de 30 segundos, um minuto, parece que foi uma eternidade. Então o vendedor precisa compreender essas situações, tá? Para ele conseguir atender o cliente e fidelizar o cliente, né? Todo mundo aqui tem uma loja que não gosta de entrar por conta do atendimento e aquela loja que sabe que o atendimento é melhor, né? E outra coisa muito importante é o seguinte: todo cliente gosta de ser bem atendido e esse atendimento deve ser personalizado. Vocês já devem ter recebido aquelas ligações do pessoal de telemarketing e eles falam um texto decorado. Muitos tipos de venda passam por essas situações porque eles precisam passar uma série de informações técnicas. Mesmo que haja um roteiro, há necessidade que aquilo seja falado de uma forma natural, para que o cliente entenda que ele é especial, de que ele é diferenciado quanto cliente. Né? Ninguém gosta de que uma pessoa repita um texto de maneira robótica. Então, o cara do telemarketing que liga para você, ele é um vendedor, né? Só usa outro meio. Então, ele precisa conseguir pôr naturalidade na voz. E conforme eu falei, não sei se vocês já tiveram o prazer de receber um vendedor de plano funerário, por exemplo,
Todos esse tipo de vendedor, eles têm um roteiro do que deve ser dito. E é necessário que, caso vocês sejam gestores da área comercial, que vocês tenham roteiros também e repassem isso para os seus vendedores. Mas isso deve ser trabalhado sempre de uma maneira natural. Não pode ser só um textinho decorado, né? A pessoa chega lá e vomitar esse textinho. Porque com um textinho decorado é muito esquisito e não gera o que? A empatia, não gera aquela conexão entre o cliente e o vendedor. Tá? Então, há necessidade, sim, de se flexibilizar esses roteiros. Né? E um atendimento personalizado, a flexibilização é muito importante. Porque também tem aquela situação, tem dia que você entra numa loja para fazer uma compra e meio que está passeando. Então, nesse dia, você está de boa, você não está com aquela pressa. E tem dia que não. Você entrou ali correndo porque você não foi fazer aquilo, você tem outras atividades a fazer, então o vendedor precisa ter essa noção, né? Entender isso, o seu momento, e te atender conforme você quer. Estou passeando? Estou de boa? Então, estamos de boa. Estou com pressa? É com pressa. Então, a gente precisa ter este entendimento sobre o processo de venda. Então, vamos lá, gente. Dicas básicas sobre qualidade no atendimento do cliente, tá? Ouvir mais do que falar. Né? Por quê? Porque o cliente, ele vai chegar sempre com uma dor a ser solucionada, com um problema a ser solucionado. Então, a gente precisa ouvir esse cliente, prestar atenção para conseguir fazer isso. Eu, por exemplo, uma vez, eu fui comprar uma luminária para minha casa. E era uma luminária específica, que a base dela era uma base de uma presilha, né? Porque eu queria prender isso na cabeceira da cama e aí teria a luz e eu conseguiria direcionar. Eu fiquei tão brabo com a mulher que eu fui numa rede dessas de home center e estava lá conversando com a vendedora, explicando exatamente. Eu falei qual era o formato, falei qual da presilha, dei todos os detalhes. A desgramada me levou lá num canto para mostrar umas coisas que não tinha nada a ver. Eu estava com pressa. Nossa, mas eu fiquei bravo, eu fui grosso com essa pessoa, né? Então, e eu fiquei com bronca da loja, com bronca daquela mulher lá. Mas assim, eu estava explicando e ela não estava prestando atenção. Então, é importante isso, que antes você queira mostrar, empurrar alguma coisa, ouvir para ter certeza. O tom de voz certo, né? Cada tipo de negócio você tem um estado de espírito, assim por dizer, né? Conforme eu falei, para você vender um plano funerário, não é na alegria, no oba-oba, é uma coisa séria. Agora, outros tipos de produtos te permitem isso, né? Então, você entender o que você está vendendo e o tom de voz é sempre um tom de voz cordial, amigável, receptivo, né? A voz traz muita informação, o tom da voz, né? Quem já trabalhou em call center ou quem um dia vai vir a trabalhar vai ouvir muito uma coisa chamada sorriso na voz, né? E o vendedor precisa ter isso para gerar a simpatia, a empatia, o humor, o bom humor, não Zé Graça, né? Mas uma pessoa bem-humorada, ela consegue gerar uma empatia com as outras pessoas de uma maneira mais rápida, tá bom? Falar com boa dicção, coisa que eu não ando falando muito aqui, né? Nesses vídeos, porque é um saco falar olhando para a câmera e não olhar para ninguém. Fica parecendo um doido falando sozinho. Mas falar com boa dicção, né? E usar palavras simples, porque você não sabe com quem você está falando do outro lado. Então, se às vezes você quer falar uma coisa muito rebuscada, tal, a outra pessoa, se ela tem um grau de conhecimento muito alto, ela pode achar aquilo meio bobo, ou se a pessoa tem um conhecimento, é uma pessoa mais simples,
pode achar aquilo muito exagerado, né? E não gostar. Então, usar a palavra simples. Eu já falei aí de colocar um calor na voz, um sorriso na voz, né? É sempre bom sempre perguntar para o cliente, quando você está explicando, você vai fazer uma venda mais complexa. Imagina, por exemplo, o atendente lá da CVC. Ele é um vendedor, ele está atendendo, ele ganha comissão sobre aquelas vendas, ele tem meta de vendas. Então, ele está explicando, né, ou você sendo um atendente da CVC, por exemplo, a companhia de viagens, explicando sobre um produto, sobre uma viagem, um roteiro. Então é sempre importante confirmar se o cliente está entendendo, porque isso também gera uma relação de confiança, e confiança na venda é muito importante. Tá? Muitos vendedores conseguem vender produtos até mais caros justamente por conta disso, por conta da confiança que passa. Tá? Se você, quanto vendedor, não entendeu que o cliente também estava querendo comprar, o exemplo que eu dei, né, da luminária com a presilha para prender na cabeceira da cama, não tenha vergonha em perguntar. Com essas perguntas você vai entender melhor o que a pessoa quer e, por consequência, dar a solução mais rápido. Tá? E evitar o uso de gírias, porque, afinal de contas, você não está falando com seu coleguinha. Tá? Então, evitar isso. Tem pessoas que são mais conservadoras e podem levar isso de uma maneira negativa. Tá? Então, não usem gírias. Agora a gente vai falar de uma coisa que dentro desse processo todo de atendimento ao cliente é muito relevante, que toda hora eu uso a palavra importante, né? Tudo importante, muito relevante, que é o entendimento da comunicação não verbal. Todo mundo sabe, né? Que é isso, as coisas que a gente passa, as informações que a gente passa para as outras pessoas sem dizer uma só palavra. Então, caso você venha a ser um vendedor ou um gestor de uma equipe de vendas, isso é importante de ser ressaltado, porque quem nunca passou pelaquela situação de estar falando com o vendedor e o vendedor nem olhar na sua cara? Então, quando você fala com um atendente, fala com o vendedor e o desgramado não olha na sua cara, ele passa a mensagem de que tem nenhum interesse por você, pelo seu problema, pelo que você está buscando ali. Vendedores que ficam encostados, apoiados lá no balcão, assim, que ficam lá encostados na vitrine, tá? Então, tudo isso influi. Se você for um vendedor que vá fazer uma visita a um cliente, o cumprimento, o olhar no olho, o sorriso na voz também, tudo isso faz parte do conjunto da comunicação não verbal. Tá? A forma como você senta em uma sala de espera quando você é o vendedor e está esperando para atender um cliente que você vai até a sala dele. Então, todas essas coisas, a forma, as mãos, né, onde você põe a mão, o vendedor está conversando com você, o cara olha para baixo, desvia o olhar. Tudo isso gera incômodo, gera desconforto, então a gente precisa tomar cuidado com isso. Agora, condições básicas para um bom atendimento. Primeiro, que o nosso glorioso vendedor, ele precisa ter aptidão, ele precisa gostar de gente, gostar de conversar com as pessoas, de interagir. Dessa forma, a gente consegue pegar um vendedor que tenha aptidão, que tenha a manha do negócio, né? Conhecer o cliente, isso é uma condição básica, né? Você tem que entender e conhecer quem frequenta a tua loja, quem frequenta o teu estabelecimento comercial, quem são os clientes que você vai atender caso seja um vendedor externo. Ser parceiro do cliente, isso vocês
se um dia vierem a trabalhar com vendas, vocês vão entender o quanto isso gera fidelização. Tá? Tem um caso muito interessante quando eu tinha lá as lojas de roupas femininas, eu ia fazer compra em determinado fornecedor, a vendedora que me atendia, às vezes, né, eu estava olhando algumas coisas, estava querendo levar, ela chegava e falava para mim, não leva isso aí não, porque as outras clientes levaram e não estão conseguindo vender. Né? Isso aí está difícil de repassar. Então ela me orientava. Isso, para o patrão dela, a princípio, poderia ser ruim. Por quê? Porque o cara ia ficar com roupas lá que seriam difíceis de serem vendidas. Mas, por um outro lado, ela pensava em mim. Por quê? Para ela é importante que eu vendesse bastante, porque quanto mais eu vendesse, mais eu voltaria para comprar com ela. Então, ela fazia isso. Ela era minha parceira. Ela me orientava sobre as coisas, os produtos que estavam saindo mais e menos. Tá? E sempre ter em mente o seguinte, que o vendedor ele não vende um bem físico, não vende um serviço, ele vende a solução de um problema. Tá? A pessoa que compra algo, ele compra um conjunto de valores. Então, por exemplo, a pessoa que compra a assinatura da Netflix, ela não está comprando um pacote de streaming, ela está comprando o quê? Um lazer para ela e para a família dela. Tá? Então a gente precisa entender isso, que é o valor. Então a gente entendendo o valor do nosso produto, nós conseguimos atender bem o cliente. Por exemplo, uma loja que faz locação de vestidos para festa. Ela não, né, conforme eu disse, ela não aluga vestidos e roupas para festas, né, no geral. Não, ela faz com que as pessoas fiquem mais bonitas, mais glamourosas para um determinado evento. Então é essa a mentalidade. O vendedor precisa entender isso. O que ele deve de agregar ali, ressaltar no valor do seu produto. Um plano de saúde, você não vende consultas médicas. Um plano de saúde vende segurança da saúde da sua família. Então a gente precisa entender isso aí, quais são os valores implícitos naquela negociação. Bom, o tópico de atendimento é só isso, pessoal. Tomem cuidado, álcool gel na mão e máscara na cara, tá? Dúvidas, só me chamar via lá o Free Conference Call, chat e tudo mais, tá bom? Um abraço para vocês, até mais.